Olá, tudo bem, pessoal? Aqui, professor Marcos Melo, para a gente prosseguir nos nossos estudos focado no vestibular. Se você me acompanha, sabe disso. Se está chegando agora, seja bem-vindo e esse é o nosso propósito, preparar você aí para os principais vestibulares do país. Hoje eu escolhi um tema que eu estou apostando, mas há um tempinho que não aparece, que é a crise do socialismo. Então, até porque está fazendo aniversário, certo? Foi em dezembro de 91 que se dissolveu a União Soviética e é considerado, então, o ápice dessa crise do socialismo. Então, você, às vezes, né, quem não é da área, não passa batido, né, como se diz aí na gíria, mas as pessoas que vão fazer sua prova, não, né, são professores universitários, provavelmente fizeram parte de debates, mesa redonda, congressos sobre o tema, né, em função do seu aniversário. Então, você deve ficar atento, porque essa pessoa, então, está influenciada por esse fato, por esses acontecimentos, e pode, então, cobrar isso de você. Então, vamos direto ao assunto, sem enrolação. Eu vou deixar aqui um quadrinho, né, com alguns slides, se você quiser, você pode anotar, e quando for necessário, eu vou dar um destaque para ele, para a gente prosseguir nossa conversa, certo? Então, olha, primeiro, nós temos que pensar nos problemas, certo? Se, então, houve a crise do socialismo, quais foram as razões dessa crise? E eu alencaria esses 3 tópicos que estão aí. Uma excessiva centralização administrativa, certo? A burocracia. Então, aqui nós não queremos julgar, não, eu sempre falo isso para vocês, você está fazendo, por exemplo, vestibular, se ainda está fazendo outros que tenham testes, por exemplo, ou se está se preparando agora para o ano que vem, então, quando tiver juízo de valor, melhor, pior, foi bom, foi ruim, você já desconfia, porque historiador não trabalha com esse juízo de valor. E nós vamos também fazer isso aqui. Então, não cabe a gente dizer, olha, o socialismo não deu certo, ou deu certo, não é? É analisar, tentar analisar friamente todos os aspectos e, pensando no vestibular, o que o examinador colocar lá de cobrança, você vai ser capaz de resolver. Então, o que seria, então, apontado aí por muitos especialistas como uma das razões da crise do socialismo? Essa centralização, eu vou dar um exemplo aí para facilitar o entendimento para vocês. Vamos supor que eu chegasse aqui e não tivesse giz para a gente ter a lousa. Vocês estão ansiosos, vocês querem a aula, porque, afinal de contas, vocês vão prestar vestibular. Então, o que nós faríamos? Tentaríamos resolver esse problema rapidamente. Ou se o meu caso, por exemplo, pediria para aquelas, né, pessoas que ficam ali no corredor, olha, arruma um giz para a gente. Se a gente não tivesse sucesso nisso, aí um aluno, vamos fazer uma vaquinha aí, cada um dá 50 centavos, vai alguém correndo ali na papelaria da frente, compra o giz. Nós iríamos usar nossa iniciativa para tentar resolver aquilo rapidamente, para interesse nosso. O que acontecia no caso da União Soviética? A excessiva centralização. Então, continuando no exemplo, eu imagino pode te ajudar a pensar a ideia. Eu peço para a garota aí do corredor. Aí ela fala assim, olha, eu não tenho autonomia para ir comprar esse giz ou arrumar por aí. Eu vou pedir para a coordenadora. Ela chega na coordenadora, a coordenadora fala, olha, eu não tenho autonomia para decidir, vou levar a direção. Então, veja, né, até se resolver o problema, resumindo, para a gente não esticar muito a conversa, já acabou o tempo da aula, certo? Até ser resolvido. Então, foi essa centralização, essa burocracia que acabou trazendo problemas para a União Soviética. Então, são 2 aspectos diferentes. Aqui a gente vai focar mais na crise, mas bem en passant, a União Soviética, com esse modelo, chegou a disputar, né, corrida espacial, por exemplo, foi o primeiro país a colocar um ser vivo em órbita da Terra, era uma cadela, que aí a proposta era só saber os efeitos, né, fora da atmosfera.
Depois, foi o primeiro país a colocar um homem em órbita da Terra. Tenho quase certeza que você já ouviu essa história, o Yuri Gagarin, que, né, disse a Terra é azul. Alguns especulam se realmente ele falou isso, mas, enfim, isso não vem ao caso, né? Todos têm isso como uma verdade e não interfere muito também na história, sem nenhum problema, né? Enfim, então, mas foi o primeiro homem a ser colocado em órbita da Terra. Então, durante muito tempo, principalmente ali, né, depois da Segunda Guerra Mundial, então, se você for pensando em décadas, a guerra acabou em 45. Então, a década de 50, de 60, de 70, a União Soviética conseguiu esse equilíbrio, no mínimo, na corrida espacial, né? Outros problemas nós vamos falar já já. Mas nesse aspecto, a União Soviética conseguiu competir com os Estados Unidos nessa hegemonia, vamos dizer assim, mundial. Então as coisas aconteceram, né? Começaram a se complicar, principalmente depois da década de 80. Essa, como eu acabei de relatar para vocês, essa corrida espacial, essa corrida pela, por exemplo, dominar, né, a energia atômica e a própria bomba atômica, que eles conseguiram logo na sequência, né, em 49, explodir a sua, né, primeira bomba atômica de forma experimental. Enfim, então isso tudo era um custo que a União Soviética acabou, como eu disse, ao longo das décadas, não conseguindo acompanhar o Ocidente. Tá? Já vamos explicar daqui a pouco um pouco sobre isso, mas fica já essa informação. Né? Então, os recursos da União Soviética eram desviados para o setor militar, enquanto que o setor civil vivia muitas vezes precariamente. Como eu acabei de relatar, disputava corrida né, interplanetária, não é? A corrida espacial, mas aquilo que é do cidadão, uma máquina de lavar, uma geladeira, um automóvel, às vezes deixava a desejar, se comparasse com o Ocidente, por exemplo. Então, o custo da Guerra Fria seria o segundo tópico, né? Da explicação do fim da União Soviética. E um outro tópico importante, o nacionalismo das repúblicas. Então, como diz o próprio nome, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, a Rússia e mais 14, ao todo eram 15 repúblicas que compunham a União Soviética. Como disse, o próprio nome do país já está sugerindo isso. Só que algumas repúblicas, principalmente aquelas incorporadas durante lá o processo da Segunda Guerra Mundial, Estônia, Letônia, Lituânia, começaram a viver um processo separatista, certo? Ou seja, se separar da União Soviética. Ao longo, né, da hegemonia, como eu disse, no mundo socialista da União Soviética, como eu falei, décadas de 50, 60 e 70, os países chamados assim, vamos dizer, de satélites, né, da União Soviética, veja, é diferente das repúblicas, certo? As repúblicas faziam parte da União Soviética. Agora, o bloco socialista, Polônia, Tchecoslováquia, Alemanha Oriental, Hungria, entre outros, eram países independentes, mas sob influência da União Soviética. Então, né, separa isso bem também na sua cabeça, certo? Como diz o filósofo, uma coisa, outra coisa. Então, voltando, esses países socialistas mais independentes, por exemplo, procuraram fazer algumas reformas. Na Hungria, em 56, tentaram fazer uma reforma, né, só que a União Soviética não deixou. Em 68, na Tchecoslováquia, a famosa Primavera de Praga, já falamos aqui em outros momentos, né? Se você não viu, me procura aí nos outros vídeos, mas enfim. Então, a Primavera de Praga, como também sugere o nome, a ideia, né, de florescer, era uma proposta de fazer reforma do socialismo, mas também foi impedido. A Tchecoslováquia foi invadida pelos tanques soviéticos, né, no caso do Pacto de Varsóvia. Enfim, então, eu estou dando esses exemplos para você perceber que ninguém ousava, né, desafiar esse poder soviético. E o enfraquecimento, a crise, né, já sentida ali nos anos 80, fez com que algumas repúblicas, então, começassem, como se diz aí no ditado popular, pôr as manguinhas de fora e tentar se separar da União Soviética. Então,
seria o terceiro ponto. Não sei se você está anotando, se você quiser dar paradinha, você sabe. Também estou deixando aí justamente para você anotar no momento que você achar mais conveniente. Mas, enfim, então, são esses 3 tópicos, certo? Então, vamos repetir, né? A excessiva centralização, ou seja, a burocracia do partido, os custos da Guerra Fria e o nacionalismo das repúblicas. Pessoal, do outro lado, você já deve ter estudado a Guerra Fria, os Estados Unidos lideravam esse bloco capitalista, eles sabiam dessa crise soviética. E aí eles, vamos dizer assim, forçaram ainda mais que a União Soviética desviasse recursos do setor civil para o setor militar. De que forma? Retomando, com certa, né, intensidade, a corrida armamentista. Então, Ronald Reagan vai estimular o anticomunismo. A União Soviética estava em crise, como ela iria ter, né, estar ameaçando essa hegemonia americana. Mas foi assim que a imprensa americana e, né, o próprio Ronald Reagan se encarregaram aí de convencer a população de que havia essa ameaça e que precisava, então, se proteger. E ele organizou, lançou, né, um programa chamado Guerra nas Estrelas. É até uma referência a um filme famoso, né, que seria uma série, né, de satélites, enfim, que iriam proteger os Estados Unidos de um possível ataque atômico da União Soviética. Então, né, de contrapartida, como eu já disse, a União Soviética também tentou se proteger, seja desviando, como eu disse, recursos que entra nesse tópico aí, né, dos custos da Guerra Fria. Então, isso tudo foi na década de 80. Outro detalhe, pessoal, você é muito jovem, com certeza está prestando vestibular, são pessoas jovens, ou não, são pessoas que gostam de história, também acompanham o meu canal. Eu, por exemplo, né, vivi muito esse período que foi o início da informatização. Pra vocês terem uma ideia, até quase terminar o curso, né, os trabalhos eram feitos ainda em máquinas de escrever, né, não era computador. Então, foi bem já no final do meu curso que apareceu o computador ali, no final dos anos 80. Então, mas nos Estados Unidos, por exemplo, né, capitalismo mais avançado, essa já era uma realidade, né, a microeletrônica. E a União Soviética, então, não conseguiu concorrer, né, com essa tecnologia. Tem uma questão, gente, que eu vou até passar aqui para mostrar para vocês, que é aqui, olha, caiu num vestibular. Vou fazer grandão aqui para você visualizar melhor. Olha, caiu uma prova de vestibular. Né? Então, veja, uma imagem que estava numa obra do Eric Hobsbawm, né? Um autor muito, que cai bastante aí nas provas, né? Se usa muitos textos dele. Então, veja, nessa foto, como que era no nosso lado esquerdo, né? A indústria ali até os anos 80, ou seja, você está vendo, né, uma série de trabalhadores, né, enfim. E do outro lado, né, o final do século XX, já com a informatização. Então, no caso, como eu disse, aqui não estamos falando que foi positivo, né, pessoal? Isso aí vai gerar, por exemplo, desemprego no mundo capitalista. O que nós estamos agora discutindo é eficiência, né, no ponto de vista da produção. O mundo capitalista acabou vencendo, entre aspas, né, o bloco socialista, certo? Então, mas só para a gente dar uma ilustrada aí no que eu estou falando. Então, ó, vamos voltar um pouquinho só aqui. Como vivia, então, a União Soviética? Ó, vou dar destacar aqui para você visualizar melhor. O Leonid Brezhnev governou também bastante tempo a União Soviética e faleceu em 82. Olha o detalhe aqui, gente, que às vezes passa despercebido quando você está lendo. Por isso que às vezes o professor, né, legal, dá esses toques que a gente às vezes poderia passar batido. Vocês estão vendo que o Andropov e o Chernenko, eles governaram pouquíssimo tempo. Andropov, 2 anos, né? 82, 84. O Chernenko, menos ainda, 1 ano. O que aconteceu? Eles faleceram. Então, olha, aí volta aquela ideia, né, do problema da centralização, da burocracia.
a falta de liberdade política, porque não havia, então, uma renovação das lideranças políticas. Eles faleceram porque, né, já estavam envelhecidos, eram militantes lá da Revolução de 17. Então, não estava havendo uma renovação. E aí, eles indicaram Gorbachev, que para esse grupo aí, pessoal, é até jovem, se me fala a memória, tinha uns 54, 55 anos, que para essa turma aí era uma pessoa jovem, né? Para você ter uma ideia. Então, já é uma ideia não só, né, da juventude, entre aspas, aí, mas, como já disse, né, comparado com os outros, mas a proposta de realmente mudança, aí, né, de dar novos ares para essa estrutura. E ele propõe, então, essas duas palavrinhas, o pessoal tem que anotar e tem que ficar atento. Perestroika e glasnost. A perestroika quer dizer uma reestruturação econômica. Então, você tem que sempre pensar nisso. Se é um país socialista e está querendo arejar, o que propõe essa reestruturação econômica? Por exemplo, a permissão de pequenas empresas privadas, certo? Que é o oposto aí do socialismo. Seria, por exemplo, a possibilidade da entrada de capital estrangeiro, mas, né, nessa linha aí que você tem que pensar. E a glasnost está associado à questão política. Então, seria transparência, né, em russo, mas política. Ou seja, dar, como eu disse, não ficar centralizado, né? Você sabe, a União Soviética tinha um partido único, então só existia o Partido Comunista, então permitir partidos de oposição nesse caso, enfim. Então, alguns falam, pessoal, de um certo retorno à NEP. Lembra? Você estudou a Revolução Russa, se não estudou, dá uma olhadinha, né? Tem nos meus vídeos também, se não, procura aí nos seus livros. Por exemplo, um vestibular pode fazer algum tipo de questionamento, não é? Cobrar essas tentativas de mudança em momentos diferentes. Então, a NEP foi lá ainda no Lênin, logo depois da Revolução Russa, o Lênin também tinha proposto algumas mudanças, dar um passo atrás para dar dois à frente. Tem um vídeo específico sobre isso, procura aí depois. Você tem, né, essa proposta, uma econômica, a outra política, porque é óbvio, se não tem uma das duas, não vai funcionar, né? Então, sempre pensando nessa dupla reforma. A gente pensar o seguinte, você tem que perceber o seguinte, tinha um grupo dentro da União Soviética que não queria reforma nenhuma. Quem eram esses? Aqueles que se beneficiavam daquele sistema, certo? Era, por exemplo, a cúpula do exército, certo? Se, por exemplo, o setor militar recebia recursos, como nós falamos no começo, esse grupo estava bem, tanto em status quanto em, né, situação deles pessoal. Então, eles não queriam mexer em nada, eram os conservadores. E do outro lado, tinha um grupo chamado ultra-reformista. Não queria só reforma, queria, na verdade, voltar, né, à estrutura capitalista. E aí o Gorbachev teve que se equilibrar aí nessas duas forças, né, entre essas duas forças. E aí o grupo ultraconservador vai tentar um golpe. Derrubou o Gorbachev em 91. Só que o golpe não deu certo. Poucos dias depois, deixa eu voltar aqui, olha. Então você vai pensar, como disse, fiz aqui para você, se quiser anotar, essa oposição, certo? Vamos retomar aqui um slide para você, a gente acompanhar juntos. Então, é ultra-reformista, inclusive ultra com dois R's aí, sem esse hífen, né? Com a reforma ortográfica aí. Eu arrumei, mas não apareceu aí. Então, ultra-reformista, que era o Boris Yeltsin, e a cúpula do Partido Comunista da União Soviética, que eu acabei de relatar. E aí eles tentam um golpe, é frustrado justamente pelo Boris Yeltsin, que era o presidente da Rússia. Sempre lembrando, tinha mais repúblicas, não é? Estônia, Letônia, Lituânia, Ucrânia, tinham todas as repúblicas também ali da Ásia, Cazaquistão, Turcomenistão, Quirguistão, que faziam parte, eram 15 ao todo. Ele era da Rússia, ou seja, no ponto de vista territorial, econômico, a mais importante. Então,
o fato dele ser o presidente da Rússia pesou favorável ao não sucesso do golpe. E aí algumas fotos, só para vocês estão vendo, eles colocaram os tanques na rua, o povo saiu e impediu que eles continuassem no poder. Aqui, olha, eu coloquei um mapinha para você dar uma olhadinha melhor. Coloquei aqui um mapa pessoal espanhol, às vezes a gente tem problema aí com os direitos autorais, né? Então, aqui, olha, você está vendo, tem a Rússia, que é um exemplo, deve corresponder aí mais de 80% do território da União Soviética, e no entorno dela, né, do nosso lado esquerdo, no caso, Estônia, Letônia, Lituânia, Ucrânia, que eu relatei, né, um pouquinho mais no centro aí para baixo, né, para o sul, Cazaquistão, Turcomenistão, Quirguistão, e aí todas começaram a se declarar independentes em função dessa crise. Então, né, recapitulando, lembra, nós falamos das razões da crise, a burocracia, aí a tentativa de fazer a reforma, certo? Só que aí a cúpula tentou evitar e aí desencadeou, né, o golpe, e depois a frustração do golpe, aí aproveitaram toda essa onda e se declararam independentes, que seria o tópico lá do separatismo. Vamos avançar um pouquinho mais? Então, aqui, ó, só para você ver um pouquinho mais detalhes, né? Aquelas que foram as primeiras a se separar, né? Estônia, Letônia e Lituânia. Então, olha, gente, veja, retomando a ideia, como eu falando para vocês. Fora da União Soviética, nós temos dois destaques, eu diria. Um deles, a Alemanha. A Alemanha era dividida desde a Segunda Guerra Mundial, imagino que você já tenha estudado esse ponto, desde a Segunda Guerra Mundial que a Alemanha estava dividida. Tinha a Alemanha ocidental, de influência capitalista, e a oriental, certo? Como disse, influência do socialismo. Então, veja, 89, o golpe sobre o Gorbachev foi em 91, a perestroika foi anunciada em 85, então está no bojo dessa crise, e como eu disse, não só estimulou o separatismo lá dentro da União Soviética, como fora, esses chamados países satélites que eu comentei há pouco, também se sentiram um pouco mais à vontade para promover suas reformas. E aí ocorreu a queda do Muro de Berlim, em 89. Então, quais são os dois principais símbolos do fim da Guerra Fria? A queda do Muro de Berlim, 89, e o fim da União Soviética, 91. Datas muito próximas, mas né, fica atento, porque às vezes um exame pode perguntar para você, né, qual foi, por exemplo, uma crise interna e uma crise externa. Então, a crise interna é o que nós acabamos de relatar aí, né? As reformas do Gorbachev, o golpe sobre ele, a frustração desse golpe. E externamente, pensando na União Soviética, a queda do Muro de Berlim. Então, como eu estava dizendo para vocês, isso foi em dezembro de 1991. Nós estamos em 2021, fazendo então 30 anos do colapso da União Soviética, e aí muitos vão chamar, né, a crise do socialismo real, porque aí, como se fosse, pessoal, sabe aquela brincadeira, o dominó, você coloca um dominó um atrás do outro, aí o primeiro cai e vão caindo os demais, e todo o leste europeu vai promover mudanças, né? Então, vocês estão vendo aqui, ó, na Polônia, por exemplo, teve a formação de um sindicato chamado Solidariedade, estava também querendo promover mudanças. Também houve, né, a intervenção da União Soviética na época. Tá? A Tchecoslováquia, a divisão, né, do país, então se separou. Hoje você tem a República Tcheca e você tem a Eslováquia separado. Mas até então, antes da crise do socialismo, eram unidas. Toma cuidado também com a Tchecoslováquia, muitos vão chamá-la de a Revolução de Veludo, né? Então o nome já sugere, ou seja, não foi uma revolução violenta, né? Ou uma reforma, que seja um retorno ao capitalismo de forma violenta, mas foi negociada, né? Praticamente, houve ali um plebiscito e eles se separaram, formando, né, dois países diferentes, por exemplo, da Romênia, que já teve uma
reação mais contundente, né, contra o ditador, ele foi executado. Também, pessoal, reformas na Hungria, repetindo, então, né, todo o bloco socialista. E na China, aí também fica atento, porque a China está muito em evidência, né, em função do seu desenvolvimento econômico recente. Então, a China também, nesse bojo das transformações, alguns estudantes se manifestaram, se reuniram numa praça, né, a Praça da Paz Celestial, e exigiam também, né, essas mudanças que tinham acontecido na União Soviética, no leste europeu, só que o movimento foi reprimido. Então, foi um processo um pouco diferente. Aqui, pessoal, só uma imagem para fixar bem aí para você, da queda do Muro de Berlim. A população, lógico, simbolicamente, foi lá com seu martelinho, né, e derrubou ali o muro, mas é óbvio que foram, né, necessários aí tratores, guindastes, enfim. Aqui, olha, eu vou até destacar aqui, ampliar para você ver, a população, né, tomando, então, outro símbolo do fim da Guerra Fria. Então, a Iugoslávia, pessoal, seria interessante ter uma aula específica sobre o assunto, porque tem muitos detalhes, mas a Iugoslávia vai sofrer o mesmo processo, né? Iugoslávia, como também sugere o nome, são eslavos do sul. A Iugoslávia se formou no final da Primeira Guerra Mundial, né? Foi vamos dizer assim, um aglomerado de países que estão aí, ó, Croácia, Eslovênia, Bósnia, Macedônia, se juntaram, né? Povos de origem eslava e formaram a Iugoslávia. Aí também houve o esfacelamento dela. Então, nesse sentido, um processo, grosseiramente comparando aí com a União Soviética, né? Mesma coisa. Então, primeiro a Croácia e a Eslovênia se separaram, depois 92, veja a proximidade das datas, né? 91, mesmo ano, então, do fim da União Soviética. Então, Bósnia, Herzegovina e Macedônia se separaram, aí só que a Sérvia não aceitava essa separação, aconteceu a Guerra da Bósnia. Depois, o Kosovo é uma região menorzinha, né, que existia também, quis se separar, a Sérvia não aceitou, enfim. Como eu disse, nós precisamos ter uma aula específica sobre a Iugoslávia. Aqui eu quero passar mais rapidinho, mas para a gente ter uma ideia, né, de que para você perceber como mexeu no chamado bloco socialista, a crise, né, da União Soviética. Tudo bem? Bom, gente, aqui essa foto, que eu acho que vale a pena a gente dar uma paradinha, que ela ficou como símbolo, né, dessa tentativa dos chineses de conseguir também passar, né, por essas reformas, mas sem sucesso, né? O governo chinês vai reprimir aí, e essa foto ficou muito marcante, um chinês que ele está, não sei se dá para ver aí, depois você procura também, né, na internet tem bastante facilidade de conseguir isso. Ele está com umas sacolinhas, pessoal, tudo, relatos de que ele estava voltando do mercado. E aí ele viu os tanques chegando, ele parou. Inclusive, o vídeo seria interessante você dar uma olhadinha, porque o tanque não vai passar, né? Teve o bom senso de não fazer isso, né? Não passar por cima do rapaz. Ele sai, né, para um lado direito, sai para o lado esquerdo, e esse estudante fica ali, parece, sabe, um touro ali, né? O toureiro e o touro, uma imagem muito forte, muito bonita, né? Da resistência contra a opressão, se que ordem for, mas, enfim, ele não vai ter sucesso, né? Depois dizem que ele foi embora e tal, e ninguém sabe muito bem o que aconteceu com ele depois, né? Mas muitos estudantes foram mortos nesse episódio. Ficou conhecido como o Massacre da Paz Celestial. Bom, então, gente, aí o mundo vive né, o chamado neoliberalismo. O mundo, durante todo, né, desde o final da Segunda Guerra Mundial, vivia, né, a polarização entre socialismo e capitalismo. Agora tem uma certa hegemonia do neoliberalismo, certo? Uma economia mais globalizada, enfim. Então, agora, recentemente, né, nos últimos anos, já faz 30 anos que isso aconteceu, nós temos aí a China, né, com a sua economia aí muito, né, pungente, muitos vão criticar, falar que
muitos vão analisar, dizer que a China não é socialista, outros, né, vão chamar capitalismo de Estado, também é outro assunto que requer um vídeo específico. Hoje, para ser, a gente também tem que ser organizado, então estou sugerindo que seja, nós também temos que ser, né, não ficar aqui divagando demais e perder o foco. Então, hoje foi a crise do socialismo com foco na União Soviética, que, né, depois virou Comunidade dos Estados Independentes, e hoje tem mais essa Comunidade dos Estados Independentes, existe, cada país tem a sua, né, realidade, sua independência, sua autonomia. Então, pessoal, esse foi o recado de hoje. Se você chegou até aqui, é porque você gostou, deixa um like, se inscreve, aciona o sininho para você receber novidades. Na verdade, todos os dias eu entro aqui, nas 3 mídias, Instagram, Facebook, YouTube, dando, né, resolvendo vestibulares. Hoje foi mais uma aula, né, mais, vamos dizer assim, tradicional. Enfim, então é isso. Dicas de vestibular, o foco nos vestibulares. Então é isso. Estou com você aí nessa empreitada, nessa jornada para você entrar na universidade e no curso que você deseja. Então é isso, pessoal. Forte abraço, garotos e garotas.